Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que o novo de Deus entre na tua vida, na tua família, nos teus negócios e nos teus projetos. No nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Quero pedir a você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você, vai ser uma bênção para a tua vida e estaremos colocando você em nosso livro de orações. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Mas antes disso, quero lembrar você que nós estamos num propósito de oração e de jejum. Um propósito de oração para que o novo de Deus aconteça na nossa vida. O novo de Deus seja liberado. Deus colocou esse propósito no meu coração. E eu creio que coisas novas surgirão durante esse propósito. Creio na fidelidade do Senhor e que o Senhor responde orações e responde também jejum. O jejum nos torna mais perceptíveis para o agir divino e também quebra as resistências espirituais. Então escreve aqui nos comentários: as resistências espirituais estão sendo quebradas. E se você me acompanha pela televisão, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e convido você a me acompanhar em meu canal do YouTube. Todos os dias, às 6 da manhã e às 18 horas, estamos juntos aqui, num só propósito de fé e de oração. A palavra que Deus me deu está em Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque aqui tem resposta divina para a tua vida. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. Precisamos de algumas pessoas para nos ajudar e não para nos derrubar, certo? Precisamos de algumas pessoas para nos ajudar e não para nos derrubar. E continuando, diz aqui: e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Hoje eu quero falar sobre como romper as nossas limitações. Como romper? Todos nós chegamos a um limite, todos nós chegamos a um teto. E para rompermos aquele limite, aquele teto que nos impede de crescer, nos impede de prosperar, de viver o propósito pleno de Deus para a nossa vida, precisamos de uma palavra de Jesus. A Bíblia diz que Pedro já havia pescado a noite inteira. A empresa não estava muito bem. E quando eles retornaram, estavam lavando as redes. Jesus estava ali, na beira do mar, e estava pregando para uma multidão. Então ele sobe no barco de Pedro e começa a pregar. Quando ele termina de pregar, ele diz a Pedro: vamos retornar para alto mar. E Pedro obedece o Senhor, mesmo sabendo que o mar não estava para peixe. E a Bíblia diz que um grande milagre aconteceu. Diz que as redes começaram a se romper, dado a grande quantidade de peixes que começou a ser fisgada. A palavra de Jesus rompeu os limites. A palavra de Jesus tirou as limitações. Tire as travas que te limitam. Não há limites para o que o Senhor pode fazer.
Você tem que entender isso. Deus pode fazer muito além. Você, talvez até aqui, tenha tido X resultado, mas com uma palavra de Jesus, você pode romper totalmente o restante da sua vida. A diferença do antes e pro depois foi uma pessoa, Jesus. Uma palavra de Jesus, que fez com que tudo na vida de Pedro se transformasse. Esse milagre fez com que Pedro se rendesse a Jesus. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, tem coisas que Deus nos direciona e não é para o nosso mal, é para nos abençoar. Mesmo que você não entenda o porquê que Deus está fazendo determinada coisa, o porquê que Deus está lhe dirigindo de uma forma, saiba que Ele está lhe dirigindo para te abençoar, é para romper o teto, é para romper aquilo que está te limitando. A maioria das pessoas recebe a salvação, mas não vive a vida abundante que Jesus tem para elas. E sabe por que elas não vivem a vida abundante? Porque elas não estão seguindo as orientações do Mestre. Elas receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não conseguem entender o que Deus está falando. Quando eu tenho um tempo de painel, que a gente chama, onde eu converso com as pessoas, elas me falam dos problemas delas e elas me pedem ajuda para orientá-las, a maioria delas me pede ajuda para entender o que Deus está falando. Pessoas que não entendem a direção de Deus, pessoas que dizem assim para mim, eu tive um sonho, eu preciso que você me ajude, o que será que Deus está querendo falar comigo? Sabe, essa falta de discernimento, essa falta de orientação, de compreender a direção de Deus, o que Deus está direcionando ela, está impedindo ela de avançar, de ter uma grande pesca, de viver o extraordinário, de contemplar os milagres de Deus ao seu redor. Se Pedro não tivesse compreendido a instrução de Jesus, você acha que ele teria vivido aquele milagre? Ele precisava viver o extraordinário de Deus. Ele precisava viver o milagre de Deus. Mas ele não sabia que por trás da instrução de Jesus estava o seu milagre. No entanto, graças a Deus, ele creu na instrução. Ele seguiu a instrução à risca e viveu, contemplou a grandeza de Deus diante dos seus olhos. Existe um sistema de crença defeituoso em todos nós. Nós pensamos que somente com o nosso esforço, somente com as nossas habilidades naturais, nós vamos chegar aonde desejamos. E não é assim que funciona. Você pode ter excelentes relacionamentos, você pode ter muito conhecimento, você pode ter uma capacidade incrível de produzir, de resolver problemas. Algumas coisas na tua vida só vão romper por uma palavra de Deus, por uma orientação divina. As pessoas, todo momento, estão em dificuldade. Todo momento, elas estão enfrentando problemas que são espirituais. Eu estava conversando com um amigo meu e ele falando que muito jogador de futebol vai falar com ele pedindo orientação para a vida. E ele me disse que esses jogadores não entendem o porquê que se machucam tanto. O porquê que, sabe, quando estão para romper, algo acontece e de repente tudo começa a parar e a travar na vida deles. Eles não compreendem que as coisas espirituais são reais. E as coisas espirituais afetam tanto o rico quanto o pobre, tanto o famoso quanto aquele que não é famoso. Se as pessoas entendessem que uma orientação divina pode mudar a sua história para sempre, eles estariam mais aos pés de Jesus buscando a orientação de Deus, em vez de estar muitas vezes buscando outras coisas que não ajudam em nada, porque essa é a verdade. Tem lugares que as pessoas vão e tem pessoas que aparentemente podem ajudar, que não resolve nada. O que resolve é uma orientação vinda da parte de Deus, é uma direção de Deus que você precisa receber. Essa direção pode vir por meio de um homem, claro, mas ela pode vir por meio de uma oração que você faz. Ela pode vir por meio de uma visão, ela pode vir por meio de um sonho,
ela pode vir por meio de um sinal. Tudo que você precisa fazer é estar aberto e ter a instrução de como receber, de como acessar essa instrução sobrenatural. Uma grande maioria de pessoas não consegue enxergar o seu sistema errado de crenças, porque ela pensa que ela está certa, mas os resultados dela dizem o contrário. Ou seja, ela pensa que está certo e que então Deus quer que ela sofra, Deus quer que ela passe por perrengues a vida inteira. Ei, não é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, sim, você vai ter tempestades, sim, você vai passar por desertos, com certeza, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de dificuldade, sim, mas com a orientação divina, você consegue passar por todos esses momentos e sair no positivo no final. Porque é isso que Deus faz na vida da gente, Ele nos surpreende. A lógica não explica algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu pude ver a mão de Deus literalmente em muitos momentos da minha vida, onde eu só tenho gratidão a Deus, porque se não fosse Deus, algumas coisas não teriam acontecido na minha vida. Porque quando você olha para dentro de você, você vê um homem, você vê um ser limitado. Quando você olha para dentro de você, você olha lá dentro, sabe? Você vê, puxa, mas eu tenho tantas imperfeições, eu tenho tantas limitações. Só que quando você começa a acessar as orientações divinas, você consegue driblar as dificuldades da vida. Você consegue avançar de uma maneira sobrenatural. O que eu estou dizendo é que você precisa ter acesso a uma orientação como Pedro recebeu. E essa orientação vai mudar a tua vida. Nós vivemos no nível do nosso sistema de crenças. Você não pode viver além do que você acredita, do que você pode viver. Você vive no nível do seu sistema de crença. Então, se você não acredita que Jesus cura, como é que você vai ser curado? Se você não acredita que Ele fala em sonhos, como é que você vai receber uma mensagem divina? Se você não acredita que Deus pode usar alguém para falar com você profeticamente, como é que você vai ser achado por uma palavra profética? Nós vivemos no nível do nosso sistema de crenças. Aí você não acredita que vai prosperar, você não acredita que vai melhorar de vida, você não acredita que a tua família vai ser salva, que Jesus vai transformar a vida deles, que Jesus vai transformar a vida do teu marido, que só passa no bar. Se você não mudar o seu sistema de crença, você não pode viver o que Deus tem para a sua vida. E você só muda o seu sistema de crença quando você começa a dar atenção às orientações de Jesus e você começa a viver a vida buscando a orientação dele para a sua vida. Então a palavra de vida estava ali no barco de Pedro, mas a orientação que saiu da boca de Jesus é que mudou a história de Pedro. Certo? Você tem uma Bíblia nas mãos, você tem que ler ela, você tem que praticar ela. Mas existe alguém que se chama o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem as orientações da vida, do propósito para você aqui nessa terra. Quer ser vitorioso? Acessa as orientações de Deus e você vai conseguir romper. Então, mesmo que você tenha hoje chegado num momento da sua vida onde você não consegue passar daqui para frente, sabe? Você pode estar quebrado financeiramente, está devendo para o banco, está devendo para um monte de gente. Você pode estar correndo risco de vida por dever para certas pessoas. Não importa a tua situação, uma orientação de Jesus pode tirar você dessa situação, desse tsunami que você entrou ou que o diabo te conduziu. Quer mudar de vida? Então aprenda a ouvir as orientações de Jesus. É essa palavra que eu deixo para você hoje. E se você tem tido revelações divinas por meio de visões ou por meio de sonhos, e você quer mudar a sua vida, você entende que Deus está falando com você, só você não consegue discernir, eu quero convidar você a participar de um evento especial chamado Seminário Dreams. Esse seminário vai ser exclusivo para quem é meu aluno. Então, aqueles que são meu aluno, dia 17 e 18, na Academia Quino Global, nós vamos ter um evento ao vivo. O evento será ao vivo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu aguardo você.
tá bom? E se você não é meu aluno e quer se tornar, para não ficar de fora dessa grande bênção que é mudar a tua realidade, eu convido você a ir hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Quino Global. Inclusive, amanhã vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Amanhã, você que é aluno, não perca, vai ser incrível, em nome de Jesus. Então hoje mesmo, tome a decisão, eu vou mudar de vida, eu vou aprender a acessar as orientações de Deus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Você vai lá fazer a tua inscrição para a academia e já adquire nossos livros. Tenho certeza que só vai fazer bem para você. Esse livro aqui, Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. O livro Sonhos, então eu tenho propriedade para falar. Eu tive milagres extraordinários de Deus ao ouvir instruções divinas que Deus me deu nos sonhos. É claro que nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que contêm mensagens divinas que podem mudar a tua vida. E esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor, um extraordinário livro para quem quer vencer, para quem quer dar uma unção de Deus. Amém? Todos os nossos livros você pode adquirir no nosso site. Quero agora declarar o Salmo 91 sobre a tua vida. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir a você que está aí, que você compartilhe com 7 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para 7 pessoas, manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Esses dias eu vi uma foto de uma criança tomada de alergia. Dava dó de ver. E essa mãe começou a colocar a foto dessa criança todos os dias nas nossas orações, todo santo dia. E para a glória de Deus, a criança está completamente curada. A mãe levou a criança para que eu conhecesse na igreja. E eu louvei o Senhor porque isso não é a gente que faz, é Jesus Cristo que não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele pode operar na tua vida. Não bote limites em Deus. Ele é um Deus ilimitado. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Amém? Ele tem todo o poder. Eu vou declarar os Salmos 91. Enquanto eu declaro os Salmos 91, coloca aqui nos comentários a tua petição, coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Amém? Coloca aqui porque eu vou orar por cada necessidade que tiver aqui nos comentários. E você que está nesse propósito aqui junto comigo, que está orando às 6 da manhã, às 18 horas, para que o Senhor traga o novo dele para a tua vida, não quebre esse propósito. Tem gente que, não faz nada até o fim. Começa uma coisa, não termina. Você sabe qual é a mensagem que você está mandando para o alto? Você está mandando uma mensagem para o alto quando você não tem compromisso com a fé, quando você não tem compromisso com as orações. Quer mudar de vida? Começa a andar direito com Deus. Começa a andar direito, respeita direções que são dadas e você vai ver, mais direções vão ser dadas para você, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Já colocou aqui nos comentários?
teu pedido de oração, tua necessidade? Já compartilhou com 7 pessoas? Já deixou a tua curtida aqui? Amém? Porque, entenda uma coisa, eu estou aqui por um chamado divino e você está aí por um propósito divino. Nada é por acaso, Deus não é aleatório. Lembra da minha oração que eu fiz pela manhã? Deus não é aleatório. Tudo que Ele faz é com extrema precisão. Grave isso. Deus não trabalha com aleatório, Deus faz tudo com precisão. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Existe um propósito para eu estar aqui, existe um propósito para você estar aí. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço a Tua bênção, Teu favor, a Tua graça e que o novo de Deus toque nessa pessoa, o novo de Deus toque no seu casamento, o novo de Deus toque na sua família, o novo de Deus toque nos seus projetos, o novo de Deus toque nos seus filhos, o novo de Deus toque na sua esposa, o novo de Deus toque no seu marido, o novo de Deus toque nesse caminho que você está trilhando agora, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade, toda dor, renda-se ao poder do nome de Jesus Cristo e toda pessoa que está sendo atacada ou influenciada pelas trevas, eu dou uma ordem mal, sai do caminho dessa pessoa. Eu digo a tristeza, a angústia, a depressão, a dor, a aflição, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, dá vitória para essa pessoa agora. Dá vitória, dá conquista. Senhor, Tu és a nossa bandeira. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o nosso refúgio. Praga nenhuma chegará nessa casa. Eu quero declarar que a paz de Deus habita neste lugar. Chega de grito, chega de briga, chega de desavença, chega de perturbação e de opressão. A partir de hoje, a paz reina dentro deste lar, reina nos quartos. Toda insônia, renda-se a Jesus Cristo. Toda perturbação noturna, renda-se a Jesus Cristo. Tudo aquilo que aflige o peito, tudo aquilo que traz doença para dentro dessa casa, eu digo, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo para o espírito de traição, todo espírito de traição, de engano no caminho dessa pessoa, renda-se agora ao poder de Jesus Cristo e que essa casa seja livre de todo mal. Eu declaro saúde, Pai. Saúde tocando no corpo físico, saúde curando a pele, limpando a pele, restaurando a pele. Essa pessoa, Senhor, que tem lutado contra o câncer, que ela seja livre, que ela seja liberta agora, que a saúde toque no sangue dela, toque nos órgãos internos, do alto da cabeça à planta dos pés. Oramos também para que as portas se abram. Eu oro por multiplicação na vida dessa pessoa, oro por bons negócios, oro por portas de oportunidade. O Senhor é aquele que abre portas, é aquele que surpreende. Por isso, Pai, derrama da Tua graça e do Teu favor no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta pessoa, apresento todos os pedidos de oração a Ti. Todos os pedidos de oração apresento a Ti e eu peço, opera o milagre, Pai. Opera o sobrenatural no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Você recebe essa oração? Deus é fiel? Amém? Deus é fiel, Deus é poderoso, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida e você, que não é aluno ainda da Academia Kindle, eu vou te esperar, em nome de Jesus, dentro da Academia. Você vai compreender as orientações que o Senhor tem para a sua vida. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Você crê? Compartilhe com 7 pessoas agora essa oração e amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Forte abraço, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe. Profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E nesse momento, nos colocamos diante de Deus e pedimos o favor do Senhor sobre a nossa vida. Nos dê graça, Senhor, para ir além. Nos dê graça para fazer mais. Confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia e oramos para que o Senhor nos fortaleça, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre as nossas vidas. Meu Pai, eu oro por todo aquele que está cansado, por todo aquele que está exausto, por todo aquele que se encontra, Senhor, ferido, que o Senhor possa renovar as suas forças e curar as suas feridas. A Tua palavra diz, Senhor,
que é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso, Pai, que nesse momento haja cura, tanto física quanto emocional. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura, e nós oramos o nome de Jesus declarando: a cura está sobre ti, a cura está sobre a tua família. E oro também para que dentro da tua casa haja um avivamento, haja salvação dentro da tua casa, que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Senhor, abra os ouvidos e abra os olhos espirituais de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar com você aqui. Eu quero liberar uma palavra que eu recebi da parte de Deus. Você sabe que a rotina, ela mata a revelação. Quando você anda por um caminho e você não faz nada diferente, os resultados vão ser sempre os mesmos. Se você quer uma coisa nova, você tem que fazer coisas novas. Se você quer viver algo extraordinário, então você precisa ter alguma mudança de atitude, uma mudança de hábito, uma disciplina diferente, ou se conectar a pessoas ou a lugares diferentes. Eu sei, por experiência própria, que a rotina, ela é mais danosa do que nós imaginamos. Ou seja, se algo não está fazendo bem para você, você precisa reconsiderar, recalcular a rota, mudar hábitos, mudar direção, porque caso contrário, tudo aquilo que Deus colocou na tua vida acaba enterrando. Tudo aquilo que Deus investiu na tua vida acaba se perdendo. Ou seja, ou você muda ou tudo permanece igual. Velhas estradas não levam a novos caminhos. Se você quer um novo caminho, você precisa tomar uma nova direção. E uma das coisas que eu aprendi é que nós precisamos construir o hoje, o amanhã que queremos. Por isso, invista hoje nas mudanças e atitudes que são necessárias para você viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Eu vejo muitas pessoas que estão tendo os mesmos resultados, fazendo as mesmas coisas. E elas desejam coisas melhores, mas não conseguem viver porque não estão mudando a base, não estão mudando as suas atitudes. Estão cumprindo sempre as mesmas agendas, resolvendo os mesmos pepinos, se encontrando com as mesmas pessoas, estando nos mesmos lugares. Aí a sua vida fica patinando. Você não consegue avançar porque novas atitudes são necessárias. Eu quero compartilhar um pouco, sabe, de coisas que eu apliquei na minha vida e deu certo. Eu apliquei. A Bíblia sempre fala sobre o novo de Deus. E eu aprendi que o nosso Deus é um Deus dinâmico. Tem coisas que Deus não muda, certo? Mas quando se trata da direção, quando se trata de estação, por que nós temos 4 estações? Por que nós temos verão, inverno, outono e primavera? Porque o nosso Deus, Ele trabalha. Em momentos Ele trabalha de uma forma, em outros momentos Ele trabalha de outra forma. Em Provérbios fala que a mulher sábia, ela prepara linho para o verão e prepara lã para o inverno. Sabe por quê? Porque para cada estação da sua vida, para cada momento da sua vida, você precisa de uma cobertura diferente, você precisa de atitudes diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Caso contrário, seus resultados são sempre os mesmos e você não consegue chegar aonde Deus tem para você. Por isso, algumas coisas que me ajudaram a mudar o rumo da minha vida. É por isso que orar ao Espírito Santo, pedindo que o Senhor cumpra a vontade dele na sua vida, olha só, sempre que você orar, pedindo para o Espírito Santo fazer a vontade dele na sua vida, você sabe qual que vai ser a resposta do Espírito Santo para você? Talvez ninguém lhe disse isso, mas a resposta do Espírito Santo para você vai ser ajuste. Sempre ajuste.
O Espírito Santo sempre vai responder, os ajustes são necessários. Quer empreender uma grande viagem? Primeiro revisa o teu carro. Vê se está tudo certo. Vê se geometria, balanceamento, alinhamento, está tudo certo. Para que você possa ter uma viagem tranquila. Vê se o óleo está em dia. Vê se está tudo certo. E então você viaja. Por quê? Porque os ajustes, a revisão, ela é de extrema importância para você ser bem-sucedido na sua caminhada. Eu tenho aprendido de Deus que aquilo que Deus tem para a minha vida, vai se cumprir se eu estiver bem. É por isso que os ajustes são tão necessários na nossa vida, para que sejamos bem-sucedidos em nossa caminhada. Por isso, eu aprendi a não me sobrecarregar. E sabe, é uma coisa que, mesmo que eu saiba que eu não posso me sobrecarregar, é muito fácil me sobrecarregar por causa das demandas da vida. Então, tipo, você precisa de algo, então você trabalha mais. Agora mesmo eu tenho as TVs, então quando eu tenho que pagar a TV, eu tenho um compromisso alto, o que eu faço? O que eu posso fazer para não me sobrecarregar com esse pagamento? Será que eu tenho que fazer uma venda aqui? Eu tenho que fazer um negócio ali? O que eu tenho que fazer, Senhor? Bem, eu tenho aprendido, sabe, a não responder às demandas de forma natural, mas confiar em Deus, não me sobrecarregando, porque a tendência da gente é a seguinte: se você precisa pagar uma conta de luz, certo? E você trabalha por conta, o que você faz? Você trabalha 1, 2 horas a mais para poder pagar aquela conta, certo? Se está fora do seu orçamento, se você sabe que aquilo deu para mais, ou você vende ou faz alguma coisa, bem, no natural você faz isso, mas no espiritual, se Deus lhe deu a direção, você não se sobrecarrega, você anda no mesmo caminho, no mesmo trilho, confiando em Deus, sabe? Sem colocar mais carga em cima de você, mas confiando que o Deus que abriu a porta é o Deus que vai sustentar. Eu aprendi que o que Deus promove, Ele sustenta. O que Deus promove, o que Deus levanta, Ele sustenta. Não pense você que algumas coisas são fáceis porque não são. No entanto, se Deus deu a direção, Deus vai honrar. Se Deus deu a direção, Deus vai abençoar. Se Deus deu a direção, as coisas vão acontecer e vai acontecer do jeito de Deus. Amém? Então não se sobrecarregue. Não vire à noite trabalhando, sabe? Não pegue compromissos que vêm para lhe sobrecarregar. O que é sobrecarga? É uma carga a mais. Então você já tem a sua carga de trabalho de 8, 10 horas por dia, e daí você vai ter que trabalhar mais para poder cumprir um compromisso ou para responder a uma responsabilidade. Tem uma coisa errada aí. Não tem como estar certo isso. Talvez 2 coisas podem estar acontecendo. Ou isso que você está querendo responder não é de Deus para a sua vida, ou você está na direção errada, né? Ou você não se organizou para essa oportunidade que Deus te deu, para esse negócio que Deus colocou no teu caminho. Então compreender essas coisas vai nos ajudar muito, sabe, a viver da maneira certa e não termos peso em nossa caminhada. A segunda coisa, não queira viver agradando a todos. Esse é um vício tão difícil da gente se libertar, mas quando você se liberta disso, você vai ver o quanto isso vai ser benéfico para a sua saúde mental, para o seu emocional. Não viva para agradar a todos. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, se eu estou trabalhando para alguém, certo? Eu vou trabalhar para essa pessoa, mas eu vou trabalhar tão bem para ela, porque eu estou fazendo para a glória de Deus, entende? Que ela vai se agradar do meu trabalho. O que eu não posso é viver só para agradar ela.
porque é isso que as pessoas fazem. Sabe, às vezes eu aceito alguns convites para agradar as pessoas, só que isso não me faz bem, porque me sobrecarrega. E então eu parei, sabe, de aceitar algumas agendas, de aceitar alguns convites, porque isso estava pesando sobre mim. E tem uma coisa que você sabe, quando você tem uma carga muito grande em cima de você, qualquer pezinho a mais que você coloque em cima já dá uma enorme diferença. Ou seja, você trabalha muito bem com aquilo que é ajustado, mas aquilo que de alguma maneira vai lhe desconcertar, já você adquiriu um problema. Sabe, é que nem você encher eu posso dizer, a caçamba de uma caminhonete de peso, né? A caçamba, digamos que é para 1.000 quilos, e você quer colocar 1.500 quilos. Sabe o que vai acontecer? A caminhonete pode até que vá. Ela pode até que vá, que suba a montanha, mas vai destruir a suspensão da caminhonete e pode causar um acidente. Ou seja, tudo tem um limite. E nós não podemos ultrapassar os limites do nosso corpo, da nossa sanidade, do nosso emocional, daquilo que Deus colocou. Porque quem coloca cargas a mais sobre nós é os homens, não é Deus. É por isso que Jesus disse, vinde a mim. Olha, por isso que a palavra de Jesus é linda. E quanto mais a gente anda com Jesus, mais Jesus ensina pra gente o que é a verdadeira vida. A revelação da palavra se abre na sua jornada. Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E a gente sempre pensa que é Jesus só tirando a carga de cima da gente e nos dando, né, o alívio dele. Mas essa palavra, ela traz muito mais para a nossa vida. Ela está falando que quando você se aproxima de Jesus, o que não é seu, o que Deus não quer que você carregue, é removido, porque Jesus vai falar contigo. Jesus vai falar contigo e vai dizer, eu não coloquei essa carga em você. Essa carga aí você pegou, essa carga aí os homens colocaram em você, essa carga, as circunstâncias da vida começaram a colocar em você, mas eu não coloquei isso em você. Sabe, quem ouvir isso vai viver uma vida muito feliz, certo? Não se sobrecarregue, não se sobrecarregue. Se você se aproximar de Jesus, Ele vai falar com você, Ele vai dizer, olha, isso não coloquei sobre você. Foi você mesmo que quis ou outra pessoa quis algo sobre você. Se você permitir, as demandas da vida lhe sobrecarregam de tal maneira a ponto de você não conseguir mais nem respirar. É por isso que você tem que viver em equilíbrio e próximo de Deus. E a terceira coisa que eu aprendi, sabe, ou você muda e tudo se repete, saia de tudo, menos da oração. Saia de programas que não é para você, saia de agendas que não são para você, saia de lugares que não são para você, saia de relacionamentos que não são para você, só não saia da oração. Porque é o único lugar, gente, onde nós seremos sustentados por Deus. A oração. Por isso, não deixe o diabo tirar você da oração. Você pode prosperar, você pode enriquecer, você pode ser muito feliz, você pode ser, sabe, uma pessoa realizada, uma pessoa completa, uma pessoa plena, uma pessoa feliz, satisfeita, enfim, ter gozo na alma, ter, sabe, prazer de viver, mas não deixa nada na vida te tirar da oração. Nada na vida te tirar da oração. A oração vai te sustentar. E você vai ver. Com o tempo, você vai ver que isso é uma das coisas mais importantes de tudo que eu falei aqui. Saia de tudo menos da oração. Amém? Não corte isso da sua vida. Não corte isso da sua vida. Não corte isso da sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra seja uma direção para a tua vida, uma direção para a tua casa e que você possa voltar a respirar. Escreve aqui nos comentários. Ou eu faço algo novo, ou tudo se repete. E eu quero dar os parabéns para quem está tentando fazer algo novo. Amém? Você está tentando quebrar, sabe, com algo que está lhe consumindo. Você está certo.
Eu vim aqui para dizer para você que está tentando fazer algo novo, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, tentando fazer. Se isso é lícito, foi dirigido por Deus, é Deus que guiou você, você está certo. Amém? Talvez essa seja a confirmação que você está buscando. Pega aí como palavra profética para a tua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho um recado muito importante a todo aquele que é aluno da Academia Kingdom Global. Domingo agora, nós vamos ter não só um evento especial, mas nós vamos ter uma ministração especial. Se você ainda não é aluno da Academia Kingdom, eu convido você a vir e a se tornar aluno, hoje mesmo, para que você possa pegar as nossas instruções que nós já demos, as instruções que virão. Sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero convidar você para uma jornada com o Espírito Santo, uma jornada de discipulado, uma jornada onde você vai receber direção toda semana e é o que nós precisamos para essa vida. Amém? Eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom. Acesse hoje mesmo nosso site www.vinicius07.com.br. Amém? E se torne nosso aluno. Domingo, 9 da manhã, nós vamos começar um propósito de 7 domingos no altar de adoração. E esse domingo eu vou estar ministrando sobre o poder da adoração. É uma mensagem inédita, certo? Uma mensagem inédita. E é algo que talvez você não está muito acostumado a ouvir, mas vai ser uma bênção na sua vida. Domingo, 9 da manhã, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, tá bom? Se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira o livro Sonhos, Café com Jesus, um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano, e o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Você pode adquirir todos os nossos livros lá no nosso site, vai ser uma bênção para a sua vida. Você pode também dar de presente para alguém. Amém? E um recado que eu quero dar a todos os meus parceiros. Juntos, estamos evangelizando milhares de pessoas. Muito obrigado pela oração, pela intercessão, pela ajuda de cada parceiro em nossos programas de TV. Estou orando por vocês, contem conosco. Amém? Posso orar pela tua vida? Posso orar pela tua casa? Então deixa eu declarar o Salmo 91 e você que está aí junto conosco, compartilha com 7 pessoas. Amém? Manda aí para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração especial hoje por quem está com problema nos ombros, bursite, sabe? Pessoas que estão com problema nos ligamentos, seja dos ombros, dos braços, dos joelhos. Eu quero fazer uma oração especial hoje em favor de você. Então, mande aí essa oração, 7 pessoas. Seja um compartilhador, seja uma bênção. Seja uma bênção. Eu recebi o testemunho da Simone e ela escreveu assim pra gente: eu tive uma ferida na boca e fui diagnosticada com uma fístula, para a qual seria necessária uma cirurgia. Sigo as orações todos os dias e em nome de Jesus a fístula desapareceu. Estou curada para a honra do Senhor Jesus. Agradeço a você pelas orações por nós. Glória a Deus. Deus é fiel, Simone. Jesus não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? E você que está me acompanhando aí pela TV Bandeirantes, em rede nacional, vem conhecer meu canal no YouTube e orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Espírito Santo de Deus, vem com teu poder sobre nós. E nós oramos para que Jesus Cristo se revele a cada um de nós e nos mostre aonde é necessário os ajustes. Queremos viver uma vida leve, queremos viver uma vida abençoada, debaixo do temor do Senhor, mas sendo guiados pelo Espírito Santo. Queremos viver o que o Senhor tem para nós e não o que os homens querem colocar sobre nós. Por isso, Pai, nós te pedimos, guia-nos, dirija nossos passos e livra-nos de toda cilada. Tudo aquilo que vem, Senhor, para tentar nos tirar do propósito, tudo aquilo que vem para tentar nos bloquear, para tentar nos impedir, tudo aquilo que vem, Senhor, como um ataque espiritual à nossa saúde, ou um ataque espiritual à nossa família, ou ao projeto, propósito que o Senhor tem para a nossa vida, seja cancelado agora no nome de Jesus Cristo. Oro também para que todo aquele que está doente, com dores nos ombros, bursite, problema nos joelhos, nas pernas, que essa pessoa seja curada agora, toda trombose. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, todo rompimento de ligamento, que haja restauração, que as maravilhas do Senhor sejam liberadas e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado no meio dessas pessoas. Jesus, tu opera milagres. Jesus Cristo é da saúde. Jesus Cristo opera na tua vida. Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te restaura. Ele tem o poder. A Ele a glória. Olhamos para Ele nesse momento da oração e cancelamos toda a obra do diabo, tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, tudo aquilo que é invisível, que não vemos. Nós cancelamos agora a obra do mal e declaramos: o Senhor está conosco. Tua mão poderosa, Pai, nos sustenta. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a rocha da nossa salvação. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, libera teu poder sobre nós. Eu apresento diante de ti o pedido de oração de cada um dos teus filhos. E eu te peço, Pai, abençoe, cure, liberte, transforme, restaure, dê vida no nome de Jesus Cristo. Nós oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe agora com 7 pessoas. Não esquece de deixar tua curtida aqui para que o YouTube mande para mais pessoas. Seja uma bênção. Manda essa oração para os teus amigos, para a tua família, para os grupos que você tem. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente noite na paz do Senhor e amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui no penúltimo dia desse propósito, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe e até mais.